Fala, professor pesquisador, tudo bem com você? Professora querida que está transformando a educação no nosso país. Gente, eu estou muito feliz com o nosso canal. Você está feliz também? Então, por favor, deixa seus comentários, fala se você já está aplicando as estratégias, as atividades com seus alunos, como tem sido para você, tá bom? Se você tem tido também alguma dificuldade, me chama que eu vou adorar poder te ajudar de uma forma mais pessoal também, tá certo? Hoje a gente está aqui para falar de uma habilidade muito importante para que o seu aluno leia como uma estrela de cinema. Gabs, o que que é ler como uma estrela de cinema? Se você ainda não segue o canal, talvez você não está por dentro dos nossos slogans aqui. Ler como uma estrela de cinema é ler de forma fluente, o que tem a ver com a velocidade da leitura, a precisão, que não adianta nada você ler rápido, mas ler errado, tá certo? E a prosódia, que tem a ver com o ritmo, com a entonação, com a consciência que a criança tem dos sinais de pontuação, a forma como que ela vai poder, utilizar esses sinais de pontuação, e isso vai impactar inclusive a compreensão da leitura, certo? Hoje eu vou falar desse aspecto da acurácia, tá? Então nos artigos científicos, quando você ouve falando de acurácia, precisão da leitura, é esse aspecto do reconhecimento das palavras, tá bom? Então, para você conseguir reconhecer a palavra de forma adequada, você precisa de uma habilidade básica, que é a consciência fonológica. Essa habilidade básica pode e deve ser estimulada desde o ensino infantil. Então, repara como esse material é versátil, porque em 5 atividades você tem, eh, habilidades que estão sendo estimuladas, desde habilidades básicas, que você pode trabalhar com as crianças do ensino infantil, até habilidades mais complexas, que você vai trabalhar com os alunos já do Fundo 2, para usar o material como uma estratégia de recomposição da aprendizagem. Então, a atividade que eu vou mostrar agora para vocês, vamos pedir para colocar aqui na tela, é a atividade 2. Num vídeo anterior, eu já mostrei para vocês como usar essa atividade para trabalhar a questão da velocidade na nomeação automática rápida. E hoje eu vou falar da consciência fonológica. O que que é a consciência fonológica, Gabs? Muito tem sido falado nisso, eu tenho seguido algumas pessoas na internet, alguns concorrentes até, né, para ver o que que o pessoal está falando. Vejo gente falando umas coisas muito bacanas, como por exemplo a Sandra Pugliese, ela traz dicas muito baseada nas evidências científicas, ela tem um material de alfabetização muito excelente, que é o material das onomatopeias. Então eu indico para você que é professor, principalmente dos anos iniciais, tá bom? Está trabalhando com alfabetização, é o material das onomatopeias, ele é sensacional, vai ajudar muito os seus alunos, tá certo? Mas tem muita gente falando besteira, tá colocando a tagzinha, né, tá colocando aí na frente neuro alguma coisa, e tá vendendo um monte de curso ensinando besteira, ensinando coisa errada, tá. Por exemplo, no treino da consciência fonológica, você não deve fazer junto com as letras, porque aí você está confundindo a criança, principalmente se é uma criança que já tem dificuldade de leitura, gente, tá bom? Então, quando que eu vou mostrar a letra para a criança? Quando eu estiver trabalhando o princípio alfabético, a relação da letra com o som, quando eu estiver propriamente alfabetizando. Isso é a partir do primeiro ano. E se o seu aluno com material, por exemplo, como o da Sandra, que tem evidência científica, ele não alfabetizou no primeiro ano, ele tem sérios riscos de ter, por exemplo, uma dislexia, tá certo? Porque o normal é que quando você pega uma estratégia com evidência científica, de 80 a 90% dos alunos têm que alfabetizar no primeiro ano. Isso significa 4, 5, 6 meses você está com a turma toda alfabetizada, tá certo? Eh, e aí, então, nesse momento, sim, quando você está fazendo a relação grafema-fonema, quando você está alfabetizando a partir do primeiro ano, aí você mostra a letra e vai falando do som, né, que aí a criança já desenvolveu toda a consciência fonológica. Em outros vídeos, a gente vai explicar melhor sobre a consciência fonológica, tá, mas por hora, cabe você entender que ela é um conceito guarda-chuva. Você tem a consciência de palavras, depois você tem a consciência de sílabas. Dentro da consciência de sílabas, que quando fala consciência, está falando o quê? Essa capacidade de perceber, de estar consciente dos sons da fala. E não só da
percepção, mas da capacidade de manipular os sons da fala. Então você tem a consciência de palavras, perceber que a frase é separada em pequenas palavras, grandes palavras, tá? Depois você tem a consciência de sílabas, que é perceber e ser capaz de manipular as sílabas, né, que são sons, partes da palavra. E por fim você tem a consciência fonêmica, tá certo? Gabs, eu já sei que as evidências mostram que a gente não deve alfabetizar as crianças pequenas. Porém, as evidências científicas mostram que você deve gastar muito tempo, gastar não, investir muito tempo para estimular a consciência fonológica. Porque aí se, às vezes, até de forma meio que espontânea, a criança começa a fazer a relação grafema-fonema, se isso não acontecer, igual aconteceu nos vídeos do João, quem acompanha aqui o canal já deve ter visto o João, ele está no ensino infantil, mas ele já começou a ler e escrever. Mas a mãe ficou ensinando letra, som para ele de cara? Não. Né? A mãe ficou, ele foi aprendendo em casa, mas a mãe ficou alfabetizando ele? Não, ela trabalhou outras habilidades que são preditoras. Gente, o cérebro funciona assim, é como a construção de uma casa. O que é mais simples vem antes e serve como base do que é mais complexo. Então, a habilidade de nomeação que você trabalha com essa atividade 2, tá? A habilidade de consciência fonológica, elas são a base, são a estrutura de uma casa, de uma construção maior, que é a habilidade de leitura, tá certo? Então, olha só que bacana, esse paciente que eu vou te mostrar, meu aluno, meu amigo, filho de uma amiga minha também, ele como ele está trabalhando a consciência fonológica, já no nível do fonema, tá, né, com esse material. Repara que eu estou usando a ficha do confronto F e V, então eu pedi para ele pegar a massinha, tá, e aí com a cor azul, era para ele colocar, se eu não me engano, o F, tá, e com a cor vermelha colocar os sons do V. Ele ia fazendo a bolinha e ia colocando ali de acordo com o som que ele via. Tem umas pegadinhas lá também no meio para ver se ele está percebendo a diferença dos sons. Vamos dar uma olhada no vídeo para você perceber como é legal esse material? Vento, vento, chaves, Chave, né? Só tem uma. chave, vela, nossa, flor, baleia, não. Você viu só que bonitinho, gente, né, como que ele tá forçando bem o V. Eu que estava alfabetizando o Davi. Ele está no segundo ano, não estava alfabetizado ainda, tá. E aí eu comecei alfabetizando com o livro das Boquinhas, da Jardine, é um excelente material, tá bom. E também com as onomatopeias da Sandra Pugliese, que eu comentei há pouco com vocês. Aí à medida que ele foi alfabetizando, não adianta agora só ler certo, porque alfabetizar você vai ensinar a criança a ler de forma correta. Nesse material Leia como uma Estrela, que está disponível no nosso site, no link da bio no Instagram. Aqui também na descrição você encontra o link para poder adquirir o seu material. Esse material é para fazer o quê? Para fazer com que a criança leia de forma veloz, de forma automática, tá bom? Então, se você perdeu o vídeo 1, que fala da precisão da leitura, tá? Da acurácia na leitura. Se você perdeu o vídeo da atividade 2, que fala sobre a velocidade na nomeação, e esse vídeo aqui, agora que está falando da, da atividade de consciência fonológica, não perca os próximos vídeos. Se você perdeu esses que eu falei, assista eles, tá? E não perca os próximos vídeos, que a gente vai começar a falar sobre como ajudar nos outros aspectos da fluência, que você tem reconhecimento de palavras, precisão, velocidade e prosódia, né. Os próximos eu vou começar a entrar mais específico na velocidade e a gente vai concluindo depois, ensinando você como fazer o seu aluno ler com o ritmo, a entonação adequadas, que são a prosódia, tá bom? Então ativa aí o sininho se você não ativou, deixa seu like, seus comentários e vamos juntos transformar a educação no nosso país.